Você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso, este site que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática, raciocínio lógico e estatística. E na aula de hoje, galera, dando continuidade ao nosso curso de raciocínio lógico, nós vamos fazer a parte prática da aula anterior, que foi a parte conceitual sobre silogismo lógico. Mais especificamente, nós trabalhamos os quantificadores, todo, algum e nenhum. E nesta aula, nós vamos pôr em prática esses conhecimentos, esse embasamento teórico que nós tivemos na aula anterior. Por isso, peço para você, se não assistiu a aula de silogismo lógico, dê uma pausa no vídeo, volte, assista essa aula, só depois você vai acompanhar a resolução desses exercícios, que é a aplicação, a parte prática daqueles conceitos trabalhados na aula anterior. Belezinha, galera? Vem comigo, então, para darmos o pontapé inicial aí na aula sobre exercícios de silogismos categóricos, ok? Também algumas bancas trabalham como quantificadores, tá? Então, tem banca que usa o termo quantificador, tem banca que usa o termo silogismos categóricos, ok? Então, vamos pôr em prática aí a utilização desses quantificadores. Então, vamos para o nosso primeiro desafio, galera. Olha só, exercício número 1. Eu esqueci de colocar aqui, me desculpe, mas esse é um exercício da banca CESP, ok? O que nós temos aqui? Se A for a proposição, todos os políticos são honestos, então a proposição cantoneira A estará enunciada corretamente por nenhum político é honesto, isto está certo ou está errado. Beleza. O que nós temos que estar atento na resolução de exercícios envolvendo silogismo categórico? Primeiro, qual é o quantificador utilizado? Então, o quantificador que está sendo utilizado aqui é o quantificador todo. Observem, todos os políticos são honestos. Beleza? Segundo, o que o exercício está propondo com relação a esse quantificador? Porque o exercício pode pedir uma equivalência. O que é uma equivalência, professor? Ele nos dá uma série de alternativas que traduzem com palavras diferentes o mesmo significado, e aí você tem que ver qual dessas alternativas é uma alternativa equivalente ao enunciado dado. O exercício pode dar uma negação daquela proposição que ele apresentou com aquele quantificador, e aí você tem que saber como que se faz a negativa daquele quantificador e verificar a alternativa correta. No caso da banca CESP, a banca ela já te dá a resposta e pede simplesmente para você fazer o julgamento, coisa que não acontece com outras bancas, aí, ESAF, FCC, Sesgran Rio e por aí vai. Ok? Elas já te dão alternativas para você escolher. A CESP não, ela faz uma afirmativa e pede para você julgar se isso está certo ou está errado. Foi o que aconteceu aqui. Ela nos deu o quantificador todo, na frase, todos os políticos são honestos, e aí ele diz, então a proposição cantoneira A, detalhe, esse símbolo aqui, ó, é lido como cantoneira. O que ele representa, professor? Ele representa a negação da proposição. Ok? Então, eu tenho que negar a proposição A. Quem é a proposição A? Se A for a proposição. Então, a proposição A é todos os políticos são honestos. E o exercício está pedindo o quê, galera? Para nós negarmos que todos os políticos são honestos. Então, como que eu vou fazer essa negação? Aí ele diz o seguinte, a negação disso está correto por nenhum político é honesto? Então, esta é a negação do todo. O que você precisa saber para responder bem esta questão? Bom, como faz referência à negação de um quantificador, você tem que estar atento como que se nega um quantificador. E aí nós temos lá os quantificadores. Todo, algum, vamos aqui,
aproveitar, eu vou aproveitar essa oportunidade para a gente relembrar aqui o seguinte, ó, uma tela em branco. Nós temos os quantificadores todo, nós temos o quantificador algum e nós temos o quantificador nenhum. E aí, na aula de teoria, nós aprendemos que a negação, que é esse símbolo, ou a cantoneira, um dos dois, ok? Negação do todo, gente. Qual é a negação do todo? Lembram daquela observação? Eu insistentemente repeti várias vezes para que vocês realmente não caíssem nesse erro. A negação do todo não é nenhum. Nenhum não é o termo que nós utilizamos para negar o todo. E é muito comum o aluno achar que isso está correto. Todo, negação nenhum. Não é assim. Está errado. O nenhum não é o termo que se nega o todo. E observem que a Banca CESP propositalmente fez essa provocação. Utilizou o termo nenhum. Então, para negar o todo, basta eu usar o termo algum ou pelo menos um. Lembram disso? É assim que eu nego o quantificador todo. Para negar o algum, aí sim eu uso o nenhum. Para negar o nenhum, aí eu uso algum ou pelo menos um, tá? Ou pelo menos um, ok? Então, a negação dos quantificadores acontece dessa forma. Então, repetindo, relembrando aí, o todo é algum ou pelo menos um, o algum é nenhum e o nenhum é algum ou pelo menos um também que se faz a negação. Beleza? Bom, agora que nós relembramos esses conceitos, fica mais fácil para nós respondermos então. Então, repito, nenhum não é a negação do quantificador todo. Então, voltando aqui, como ele está dizendo que nenhum político é honesto, e ele está dizendo que isso é uma negação, isso aqui está errado. Belezinha? Simples assim, basta você estar inteirado da parte conceitual que você consegue resolver com muita tranquilidade. Belezinha? Então, vamos para o nosso segundo desafio. Bom, galera, veja bem, eu quero chamar a sua atenção para o seguinte. Nós estamos num momento de aplicação prática de tudo aquilo que nós aprendemos na aula anterior. Então, o que eu vou pedir para você? Assim que eu terminar de fazer a leitura do exercício, você dá uma pausa e tenta resolver o exercício antes de mim. Ok? Dê uma pausa, tenta você encontrar a resposta, você encontrar a solução. Só depois você dá continuidade no vídeo para ver se você acertou, se não acertou. Porque, assim, se você ficar esperando toda vez eu resolver por você, beleza, bacana, você aprende assim também. Mas o legal é você começar a colocar em prática os conceitos que você já tem. Principalmente se você já assistiu a aula anterior. Você vai colocar em prática aquilo que você acha que é e depois você faz o confronto com aquilo que eu vou comentar. E verifica se acertou, se errou por que errou. Então, não importa se você errou. Errou, beleza, galera. O importante é que você entenda o porquê que você errou e qual que seria a forma correta. Belezinha? Então, vem comigo. Olha só. ESAF, Banca ESAF, Receita Federal. Se é verdade que alguns adultos são felizes e que nenhum aluno de matemática é feliz, então é necessariamente verdade que, letra A, algum adulto é aluno de matemática, letra B, nenhum adulto é aluno de matemática, algum adulto não é aluno de matemática, algum aluno de matemática é adulto e nenhum aluno de matemática é adulto. Beleza. Então, esta é a questão. Tá? Não vou nem fazer nenhum comentário a princípio, né? Você vai ter que marcar uma dessas alternativas que, de acordo com essa informação, se é verdade que alguns adultos são felizes e que nenhum aluno de matemática é feliz, com base nessa proposição, você vai escolher uma dessas aqui que seja logicamente verdadeira em função dessa informação inicial. Beleza? É isso que você vai ter que fazer. Algumas dessas informações
são mais ou menos corretas e outras são exatamente corretas. Você pode realmente precisar. Então, você tem que saber qual delas é. Beleza? Boa sorte aí. Dá uma pausa no vídeo, tenta fazer o exercício. Na sequência, acompanha a solução que nós vamos dar. Beleza? Bom, então vamos lá, galera. Está em destaque aqui a frase que é a afirmativa inicial que o exercício nos deu. Então, eu tenho aqui o seguinte: se é verdade que alguns adultos são felizes e que nenhum aluno de matemática é feliz, então é necessariamente verdade que... Bom, não sei se vocês se recordam, mas na aula sobre silogismo, nós mostramos que todos os quantificadores podem ser representados através de diagramas. A utilização de diagramas na resolução de exercícios não é uma obrigatoriedade, mas é um facilitador. Na medida que você aprende a trabalhar com os diagramas, aprende a representar aquela frase, aquela proposição que está sendo colocada na forma de diagrama, você consegue ter uma visualização mais ampla do contexto daquela frase. Dessa forma, você consegue tirar conceitos mais, digamos assim, mais concisos, ok? Então, vamos utilizar os diagramas. Professor, é obrigado? Como eu disse, não é obrigatório, mas facilita a nossa análise final. Então, eu vou tentar expressar através de diagramas isso daqui. Se é verdade que alguns adultos são felizes. Quando ele diz se é verdade que alguns adultos são felizes, eu posso dizer que todos os adultos são felizes? Não. Não posso. Se é verdade que alguns adultos são felizes. Olha aqui, ó. O quantificador aqui não é o quantificador todo, é o quantificador algum. Então, alguns adultos são felizes. Como que eu represento através de diagrama isso? Então, eu tenho um diagrama que representa as pessoas felizes. Isso aqui são pessoas felizes, ó. E aí eu tenho um outro diagrama dentro dessas pessoas que são felizes, que são adultos. Então, eu vou ter adultos e vou ter de crianças. Vamos dividir só em duas categorias, adultos e crianças. Então, eu vou ter os adultos. Mas todos os adultos são felizes? Não. Ele falou só alguns. Então, a representação dos adultos, ela vai ter que ser dessa forma. Uma parte dela está dentro do grupo de pessoas felizes. Aqui, ó. Mas existe uma outra parte fora. Por quê? Porque ele não falou que todos os adultos são felizes, só alguns. Então, eu tenho aqui adultos. Beleza, esse aqui é o grupo dos adultos. Alguns são felizes. Beleza. Depois, ele falou aqui, e que nenhum aluno de matemática é feliz. O que ele disse? Nenhum aluno de matemática é feliz. Isso quer dizer que, dentro do grupo das pessoas felizes, vai existir aluno de matemática. Qual é o quantificador que está sendo utilizado? É o quantificador nenhum. E o que o quantificador nenhum representa? Ele representa que não existe intersecção, não existe elemento comum. Então, quando ele diz que nenhum aluno de matemática é feliz, então, dentre o grupo de alunos de matemática, não tem pessoas felizes. Então, eu não posso admitir uma intersecção das pessoas que são alunos de matemática com o grupo de pessoas felizes. Como que pode aparecer esta representação? Ela poderia estar aqui fora, alunos de matemática, ó, alunos de matemática, poderia estar aqui fora e não ter intersecção com as pessoas felizes e nem ter intersecção com as pessoas adultas, mas ela pode estar aqui também, ó. Ela pode estar aqui também, ó. Alunos de matemática é também um possível local aonde ela pode estar. Aí você perguntaria, professor, por que ali? Porque o exercício, a frase não diz que aluno de matemática não pode ser adulto. Ele não diz. Então, uma coisa a gente tem que aprender na hora de fazer análise lógica. Aquilo que causa dúvida não pode ser considerado uma verdade absoluta.
Dentro da lógica, não pode ter dúvida. Então, qual vai ser sempre a alternativa correta? É aquela alternativa que, sem sombra de dúvida, expressa uma verdade. Aquilo que causa dúvida, pode ser isso, mas também pode ser aquilo, então gerou dúvida. Se gerou dúvida, não é uma verdade absoluta. Se não é uma verdade absoluta dentro da lógica, não pode ser admitido como verdadeira essa questão. Não existe mais ou menos certa dentro da lógica. É aquilo que é exatamente indiscutível. Isso aqui é um fato e eu posso contestar isso e posso comprovar. Essa é uma certeza absoluta. Agora, isso ou aquilo pode ou não pode ser. Então, logicamente, não é correto. Então, você tem que estar atento a isso daí. Porque a gente está dizendo isso, que a gente costuma receber e-mails de alunos que chegam e falam para nós: professor, mas essa questão também poderia ser a letra B, ou poderia ser a C, ou a E. Veja bem, aluno, só é verdade absoluta, tá? Aquela questão, aquele item que não causa dúvida, não tem dúvida nenhuma sobre ele. Aquilo ali é admissível, então isso é verdadeiro. Gerou dúvida, descarta, beleza? Então, eu não posso dizer, de acordo com o que está escrito, que não existe aluno de matemática que seja adulto. A única coisa que eu posso dizer é que não existe aluno de matemática que é feliz. Então, não posso representar, através de diagrama, uma intersecção entre alunos de matemática e pessoas felizes. Isso não vai existir, de acordo com o texto. Mas ele pode ser fora e não ser adulto, como ele pode ser não ser feliz, mas ter pessoas adultas aqui também. De repente, pode até ser todos os adultos, né? Mas eu não posso também dizer que é isso, porque eu não encontro sustentação na frase. Então, vamos julgar agora cada um desses itens de acordo com essa análise. Letra A. Algum adulto é aluno de matemática? Veja bem, nós temos aqui a seguinte situação. Se eu analisar por esse diagrama que eu coloquei aqui, eu posso dizer que algum adulto é aluno de matemática, porque existe aqui, eu criei uma hipótese de intersecção entre alunos de matemática e adultos. Isso é uma hipótese. Mas pode ser também que eu tenha essa outra situação, e aquela não seja verdadeira e essa seja verdadeira. E aí, nesse caso, eu tenho alunos de matemática que não são adultos, todos eles. Professor, mas o senhor não sabe se é assim, mas eu também não sei se é daquele jeito. Isso aqui são situações que podem ser. Então, pode ser assim? Pode. Pode ser assim? Pode também. Então, resta dúvida. Ele admite mais de uma verdade. Então, isso pode ser logicamente verdadeiro? Não. Então, a letra A está descartada. Descartada a letra A. Vamos para a letra B. Nenhum adulto é aluno de matemática pela mesma razão anterior. Eu não posso dizer que nenhum adulto é aluno de matemática. Se eu fosse analisar esse diagrama como verdadeiro, essa letra B encontraria consistência. Ela seria verdadeira, se o diagrama verdadeiro fosse esse, mas eu não tenho certeza. Isso aqui é só uma hipótese. Pode ser assim ou pode ser assim. Então, dizer que nenhum adulto é aluno de matemática não é logicamente verdadeiro. Porque essa situação ela pode ser admitida e eu posso ter adulto como aluno de matemática. Então, resta dúvida? Resta. Então, não é uma verdade absoluta. Letra B está descartada. Então, vamos para a letra C. Algum adulto não é aluno de matemática? Quando eu digo algum adulto não é aluno de matemática, eu quero dizer que pelo menos um. Pelo menos um adulto não vai ser aluno de matemática. Agora vamos ver se a gente encontra consistência nessa afirmativa. Algum adulto não é aluno de matemática. O que eu sei a respeito de adultos? Eu sei que existem adultos que são felizes e que existem adultos que não são felizes. Isso é uma verdade absoluta. O texto me garante isso. Alguns adultos são felizes. Se alguns são, é porque existem outros que não são. Então, eu tenho
essa situação aqui com relação aos adultos. Beleza. Como ele diz que nenhum aluno de matemática é feliz, isso quer dizer que esse grupo de adultos felizes não pode, em nenhuma hipótese, ser aluno de matemática. Por quê? Porque ele disse que nenhum aluno de matemática... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você, você que nos acompanha aqui no YouTube, nós aqui da Lá Concursos, nós montamos essa playlist específica, pontual para o concurso da Secretaria de Estado de Educação do Estado de São Paulo, Governo de São Paulo, SP 2018/2019, para o cargo de oficial administrativo. Aqui você tem aí 80 vídeos, né? Claro que esses vídeos são demonstrativos, você tem aí uma pequena parte das videoaulas, né? Mas isso já ajuda muita gente. E se você quiser assistir o final dessa videoaula, se você quiser fazer o nosso curso completo, super atualizado, super competitivo, com melhor custo-benefício, eu convido vocês para acessarem o nosso site, laconcurso.com.br. Tem um link aqui embaixo para a efetuação da matrícula, tem um link aqui embaixo também para você já clicar e ir direto para o nosso atendimento no WhatsApp para maiores esclarecimentos e maiores informações. Bacana? Então espero vocês aqui na Lá Concursos. Eu peço licença aí pela minha intromissão, mas faz parte do ofício. Então tá aqui o nosso curso completaço para vocês aqui, 10 parcelas de R$ 25,00. Aqui são 120 dias de acesso para a galera aí, pode assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Espero vocês! Clique lá aqui.